E hoje é dia do quadro Direitos do Consumidor. A gente espera a sua participação. Muita gente tem participado, a gente espera outros telespectadores também. É fácil, é só acessar o portal imirante.com e preencher o formulário disponível no portal. Em seguida, clique em enviar. Hoje a nossa produção selecionou algumas perguntas que nós vamos fazer agora para o defensor do consumidor, Diego Oliveira. Bom dia. Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de saber, para que o consumidor possa também saber, onde fica a Defensoria Pública e o que ela pode fazer em defesa do consumidor. Certo. A Defensoria Pública ela fica na Rua da Estrela, número 421, Centro, lá na Praia Grande, próximo ao Shopping Cidadão. A Defensoria Pública atua na defesa dos necessitados, dos carentes. Então, qualquer pessoa que precisar tanto de orientações jurídicas, tanto de acesso à justiça, pode procurar a Defensoria Pública. A atuação da Defensoria Pública pode se dar tanto de forma individual, em caso que a pessoa houve algum prejuízo, algum dano, quanto de forma coletiva, desde que haja interesse dos hipossuficientes, das pessoas carentes. Olha, a telespectadora Renata Karen, da Cidade Operária, pergunta: até que ponto um banco, uma agência bancária, tem direito de cobrar uma dívida de alguém que já faleceu? Ela conta que o sogro faleceu e tinha um empréstimo em um banco. E agora o banco fica ligando, cobrando essa dívida. A família é obrigada a pagar a dívida? Certo. Essa dúvida é recorrente e a obrigação da família ela é relativa. Os herdeiros, na verdade, eles têm que pagar a dívida, mas eles têm que pagar com a herança que o falecido deixou. De modo que, no caso desses empréstimos, geralmente eles prevêem cláusulas de seguro que garantem o pagamento desse empréstimo no caso de um infortúnio desse, como o falecimento da pessoa. Uma pergunta da Renata Karen, não é? Já respondida, portanto, e agora vamos ouvir o senhor Henrique Jorge Almeida Araújo, ele que mora no Jardim América, e mandou a seguinte pergunta: quero saber, dentro da lei, qual é o período de tempo que pode levar para uma montagem de um guarda-roupa por qualquer loja? Ou não tem regra para isso? Nesse caso, não há um prazo específico que o Código Consumidor prevista para a montagem dos móveis. O que ocorre é a aplicação analógica do prazo de 30 dias, que é previsto para que o fornecedor ele conserte qualquer vício que haja no produto, vício de fabricação, de modo que neste prazo o fornecedor tem que cumprir a sua obrigação de montar os móveis. Contudo, se o fornecedor ele apõe na nota fiscal um prazo menor que esse prazo que valerá. É importante que o consumidor, no momento da compra, ele obrigue o fornecedor, ele solicite ao fornecedor que ele coloque na nota fiscal, carimbe, o prazo de montagem do móvel, porque dessa forma ele poderá cumprir, poderá exigir o cumprimento deste prazo, ou caso o fornecedor não cumpra, ele poderá entrar com uma ação até para rescindir o contrato, restituir o valor que ele pagou, ou até perdas e danos, se for o caso. Olha, a Eveline Vieira, que mora no Quatraque 4, pergunta: os boletos emitidos pelos cartões de crédito cobram uma taxa de R$5. Isso é correto? E se não é, eu pergunto, tem como reaver esse dinheiro? Tem sim, e não é correto. Não é correto por quê? Porque o consumidor que ele paga, que ele quita o seu débito, ele tem que quitar apenas o débito, ele não tem que pagar com custos da emissão dessa fatura. Ou se pensasse o contrário, o consumidor estaria pagando 2 vezes pelaquela dívida. Então não é lícito, há vários julgados dos tribunais pátrios dizendo que essa cobrança é indevida. Neste caso, o consumidor constatando que a cobrança dessa taxa de emissão de boletos, ele pode procurar a Justiça, pode procurar o PROCON, a Delegacia do Consumidor, de modo a garantir a defesa dos seus direitos. A Gilda Sâmia Serpa Rabelo, moradora do Turu, diz o seguinte: como faço para uma operadora de telefonia móvel parar de me enviar uns pacotes de mensagens e de revistas que a todo minuto chegam no meu celular, acabando com meus créditos? Já liguei para a operadora e eles dizem que já cancelaram, mas continua chegando. Já enviei mensagens para o mesmo número das mensagens com a palavra cancelar e nada. Gostaria de um esclarecimento. Nesse caso, a gente percebe que a consumidora ela já tomou todas as medidas administrativas que ela poderia utilizar para cancelar o serviço. Então, ela deve procurar o PROCON para solicitar, colocar a sua reclamação, tentar uma solução administrativa para esse caso, ou até mesmo a Justiça, os juizados especiais, ou um advogado, ou a própria Defensoria Pública, para tentar rescindir este serviço e buscar, se for o caso, perdas e danos.
telespectador Natailson Moraes, que mora no Filipinho, diz que a esposa dele tem um cartão de uma loja de departamentos e nesse cartão, na fatura, sempre vem uma taxa de manutenção. O valor é de R$ 4,90 por mês. Ele queria saber se é legal essa cobrança e qual procedimento ele deve tomar. Não sei se parece com aquela pergunta anterior do boleto que vinha R$ 5,00 a taxa. A taxa de manutenção, muitas vezes, ela na verdade é mascarada, é uma taxa de emissão da fatura, tanto que ela é aplicada apenas quando há valor a pagar na fatura. Então, deste modo, quando ela for mensal, quando há valores a ser pago na fatura, ela também pode se enquadrar naquele caso da taxa de emissão. É importante ressaltar que em alguns casos desses, essa taxa ela corresponde a um seguro. Neste caso, o seguro, o consumidor tem que ficar atento, porque se não foi dada a ele a opção de escolher ou não o seguro no momento da contratação do cartão de crédito, ou então, se não é dada a oportunidade dele cancelar esse seguro sem que para isso seja também cancelado o cartão, pode ser enquadrado na venda casada, que é prática abusiva, abominada pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela sua presença hoje, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. De nada.